Massa. Assim, tu já comentou comigo sobre questão de fazer terapia, né? Que tu teve uma ansiedade e te ajudou muito, as praias, essas coisas assim. Tá morando aqui, melhorou mais essa questão? Ajudou demais. Eu precisei fazer terapia, né? Eu tenho crise de ansiedade desde 16 anos. Eu não sabia o que era, né? Mas a minha família me via me sentindo muito mal, com falta de ar, o coração acelerado. E eu pensava que isso fosse por conta de um sopro no coração que eu tinha até meus 11 anos. Uhum. Então eu relacionava esse sentimento ruim que eu sentia ao sopro no coração. Eu tinha muita crise de ansiedade desde os 16 anos, só que demorava. Eu tinha uma hoje, daqui um ano eu tinha outra, daqui 2 anos eu tinha outra, e demorava bastante. Eu comecei a pontuar do ano de 2018 em diante, eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Aí quando chegou a pandemia, na segunda onda, a primeira onda foi bem, a segunda onda eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E aí eu precisei procurar um psicólogo. E aí procurei a doutora Vanessa, que me ajudou aí por 1 ano, fiz 1 ano de terapia. Recebi alta alguns meses, 1 ou 2 meses atrás. Uhum. E isso foi fundamental para eu entender o que eu sentia, na verdade, né? Eu achava que eu estava passando mal, mas na verdade era uma crise de ansiedade. Eu acordava na madrugada com o braço formigando, coração acelerado. Eu pensava que eu estava tendo um AVC. Meu pai faleceu com 61 anos, teve 3 AVC. Minha avó teve Alzheimer, meu avô, por parte de mãe, teve Alzheimer. Então eu relacionava todos esses problemas a pressão. Tomei remédio para pressão, porque eu fiz aquele holter, né, que você passa 24 horas medindo a pressão, e na madrugada a minha pressão subiu para 16. E aí o cardiologista falou: não, tá errado, sua pressão não podia subir de madrugada. Mas na verdade as minhas crises de ansiedade eram de madrugada. Então quando o holter estava fazendo a medição, provavelmente eu tive uma crise de ansiedade e ele registrou um pico de pressão. E aí ele me receitou o remédio de pressão. Eu tomei por uns 2 meses e falei: não quero tomar remédio, não vou tomar remédio. E abandonei o remédio. Depois, na terapia, eu descobri que, na verdade, esse pico de pressão foi por conta da crise de ansiedade. E vir para Fortaleza também... Dormindo? Crise de ansiedade dormindo? Isso, eu acordava assustado com... porque assim, o Augusto Cury fala... O nosso diretor aqui fez a pergunta sobre a ansiedade, de eu ter a crise de ansiedade dormindo. Tu falou que faz a medição de madrugada, tu tava dormindo. Eu tava o holter, né? O diretor aqui tá com dúvida aqui como foi a medição da pressão. Então eu tava com o holter, né? O holter é um aparelho que você passa 24 horas com ele. Ele fica medindo sua pressão. Você então fazendo tu tudo. Dormia com ele. Você passa 24 horas, inclusive dorme. Toma banho com ele, você tem que tirar o braço, não molhar. Então, todas as atividades você faz com ele. E quando você está acordado, você anota, né? Por exemplo, eu tô caminhando, tive que caminhar rápido. Aí eu coloco o horário. Tal horário eu tive que caminhar rápido. E aí você vai pontuando. Só que na madrugada, como você está dormindo, você não sabe o que aconteceu, né? Mas o holter continua fazendo essa medição. E quando eu estava dormindo, ele mediu 16, né? Ele registrou lá 16. Aí o cardiologista falou: não era para sua pressão subir na madrugada. E aí, depois aí ele me receitou o remédio de pressão. Só que depois, agora, pouco tempo atrás, fazendo terapia, eu descobri que aquele pico de pressão que eu tive foi por conta da crise de ansiedade que eu estava dormindo. E o seu pensamento, o Augusto Cury, né, como eu ia falar antes, o Augusto Cury, ele detectou uma nova síndrome que tem agora na humanidade, que é a síndrome do pensamento acelerado. Que ele fala que nós deitamos para dormir, mas o nosso subconsciente está trabalhando. A gente deita pensando no dia seguinte, deita pensando na conta que você tem para... Hoje é dia 10, você já está pensando na conta do dia 10 do mês que vem, e o seu pensamento fica acelerado. Então, na madrugada, ao invés de você descansar realmente, o seu pensamento continua trabalhando, o seu subconsciente. E aí que você acaba tendo as crises... Algumas pessoas, né? A minha crise de ansiedade era mais quando eu estava dormindo. E aí eu acordava assustado, aí... Você já acorda, de acordar no supetão já é assustador, você já acorda meio perdido. Aí, com um sentimento de formigamento no braço, muitas vezes eu ia falar, eu enrolava a língua, não saía, e eu falava: é um AVC, tô tendo um infarto.
E aí eu me desesperava. E quando você fica nervoso, o batimento acelera e aí realmente você passa mal. Tu fazia tipo uma ligação do histórico que já tinha na tua família, Isso, né? eu pensava, meu pai teve 3 AVC, faleceu, um primo do meu pai teve com 52 anos, ele morreu de infarto, foi usar o banheiro de manhã e infartou. E aí eu falava, eu tô com 40, tô chegando aí, daqui a pouco eu morro do infarto também. E graças a Deus não era só a crise de ansiedade, né? Ainda eu tenho momentos que ainda dá crise de ansiedade, mas eu aprendi a controlar, né? E entender o que está tudo acontecendo. Ter autocontrole, né? Exatamente, eu me desesperava antes porque eu não sabia o que estava acontecendo dentro da crise de ansiedade. Eu nem sabia que era uma crise de ansiedade. Eu lembro a primeira vez que eu falei com a psicóloga, esse dia foi muito ruim para mim. Eu tinha vergonha até de chamar minha esposa de madrugada. Eu acordava, eu tentava andar pela casa e eu ficava andando pela casa apavorado para tentar melhorar aquele sentimento que eu estava. E eu tinha até vergonha de falar para qualquer pessoa que eu estava tendo. Porque muita gente fala que é frescura, isso é falta de Deus. E não é falta de Deus, está aqui dentro, é o psicológico da pessoa. Deus, é claro, Deus é maravilhoso, Ele é tudo para mim, porém o nosso psicológico não está relacionado à nossa vida espiritual. Às vezes você tem sim depressão, que não é frescura, você tem sim crise de ansiedade, nada disso tem a ver com a falta de Deus. Tem a ver com as dificuldades do dia a dia, com os pensamentos do dia a dia, com as dificuldades que nós passamos, né? Então, nesse dia eu acordei de madrugada, eu estava assim com um formigamento muito grande nos meus braços, e eu acordei minha esposa e minha filha acordou em seguida, e nesse dia eu chorei muito. E eu tive que falar para minha filha, a minha filha falou, pai, toma um remédio. Eu falei, Duda, não é um remédio. Eu tô tendo uma coisa na minha cabeça e não é um remédio. E aí nesse dia que uma amiga minha já tinha passado por essa psicóloga e ela tinha depressão, ela melhorou, ficou curada, e eu pedi para ela, falei para minha esposa, pede para ela o telefone da psicóloga que eu quero falar com ela. Porque também a gente tem às vezes o preconceito de achar que quem passa por psicólogo é louco. E na verdade todo mundo precisava fazer terapia. E tu passou mais ou menos quanto tempo fazendo terapia? Passei 1 ano. Não é barato, é uma coisa que infelizmente não é barato. Eu pagava R$250 por mês, não é uma coisa barata, porém foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, para mim mesmo. Foi o melhor investimento. Eu fiquei 1 ano gastando 250 por mês, deu um pouco mais de 2.000. O que você faz hoje com 2.000? Compra um celular, compra um tênis, que tem tênis de 2.000, e você não investe na sua cabeça. Na sua saúde mental. Na sua saúde mental. Então foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi passar por terapia, entender o que eu estava vivendo, que não era um infarto, era somente uma crise de ansiedade. O primeiro atendimento que eu tive, ela me ligou, posso te ligar agora? Pode. Aí ela falou comigo, o que você está sentindo? Aí eu falei, eu tô com medo de morrer, porque eu tô com formigamento. Ela falou assim, fica calmo, você não está tendo um AVC e nem está infartando. O que você está tendo é uma crise de ansiedade. Então, ela me ensinou a respirar para aquela crise passar. Ela falou, amanhã eu posso voltar entrar em contato com você para a gente conversar. Eu não conheço ela pessoalmente. Tudo foi feito por chamada de vídeo. Desde quando eu conheci a doutora Vanessa, foi tudo por chamada de vídeo. Vim embora para Fortaleza ainda fazendo a terapia. Né? E eu recomendo muito, porque tem muita gente que passa por isso e não sabe o que está tendo. Eu já tive, eu já passei por uma terapia. É muito bom. O nosso cérebro, ele costuma criar coisas onde não existe, né? Por exemplo, uma borboleta pode se tornar um monstro para quem tem fobia. Exatamente. Uma barata vai se transformar em um monstro. Parece que a barata vai convocar um exército de barata para lhe matar. Entendeu? Então, o nosso cérebro ele é muito criativo para criar armadilhas na nossa mente. Então, você que está passando por algum problema na sua mente, no seu psicológico, procure, não tenha vergonha, é muito bom você fazer terapia e você vai melhorar bastante. E muitas vezes realmente você acha que vai morrer, você acha que não tem jeito, mas existe. O Augusto Cury ele tem uma frase que diz que não existe mentes que não sejam impenetráveis, né? Então, no nosso subconsciente tá tudo registrado de forma permanente. Então, se está registrado de forma permanente, isso pode ser acessado, você pode fazer uma reprogramação
e melhorar muita coisa aí na sua vida.